ver se vai aparecer. Pronto, está aparecendo agora que está gravando. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre intervenção. Eu já tinha feito um alerta para vocês de que quando você bate o olho nesses dispositivos constitucionais sobre intervenção, né, artigo 34, artigo 35 e o artigo 36, que é mais tranquilo deles, né, diria eu até que o artigo 35 e o 36 são bem tranquilos. O problema mesmo é o artigo 34, porque é bem truncado a leitura, né, a gente às vezes bate o olho e não consegue entender muito bem do que se trata, mas a ideia é trazer isso de modo organizado, tá? Por isso que é importante vocês acompanharem, façam as anotações quando vocês forem organizar as leituras, os códigos, né? O VADMEC que vocês estão aí, ou a própria Constituição, deixe bem organizado cada hipótese daquela e o que é, se é uma intervenção solicitada, se ela é provocada, enfim, tá? A gente vai, inclusive, avançar um pouco mais nessas hipóteses de intervenção federal, mas antes de fazer a projeção aqui do slide para vocês, a gente só vai recapitular brevemente o que a gente teve a oportunidade de trabalhar na última aula. Olhem só, a gente discutiu essa questão da intervenção, né, seja a intervenção federal nos estados, seja a intervenção dos estados no município, como algo que é inerente ao próprio federalismo, né? A teoria geral que se construiu aqui do federalismo, que a gente vem repetindo isso ao longo das nossas aulas, apresenta como uma das características dessa teoria a possibilidade da existência de um mecanismo dentro daquele Estado federal de intervenção, né, nos respectivos entes federativos, com o objetivo maior de preservar o próprio pacto federativo, né? Não à toa, o próprio texto constitucional da gente estabelece que uma das hipóteses de intervenção é a manutenção da unidade nacional, por exemplo, né? Você tem aí o objetivo de uma intervenção exatamente em prol aqui dessa manutenção aqui da unidade nacional, né? E a hipótese do inciso 1 diz exatamente isso, né? Manter a integridade nacional. Então, você preserva ali essa unidade, né? Preserva a soberania do país. Então, vejam, a intervenção, ela é uma medida, né, que é prevista dentro dessa teoria geral do federalismo. É óbvio que há países que adotam e há países que não adotam, né? Há países que têm mecanismos de intervenção da União apenas nos estados, né? E há países que também permitem, diga-se de passagem, embora aqui no Brasil a gente não permita isso, que a União vá lá e determine a intervenção diretamente nos respectivos municípios que integram a federação. Mas isso não é estanque, isso não é algo cerrado, isso não é algo fechado, tá? A diretriz do federalismo é exatamente essa. É importante a existência de um mecanismo de intervenção, até mesmo para preservar esse pacto federativo. Lembram daquela ideia inicial do federalismo? A vedação ao exercício do direito de secessão. Então, um Estado no país, né, não pode invocar uma pretensa autonomia para se tornar independente e se tornar um país e, portanto, se separar do atual pacto federativo. Se há alguma movimentação nesse sentido, inclusive, cabe a intervenção nesse respectivo Estado. Então, em maior ou em menor medida, a gente vai ter os estados regulamentando essas hipóteses, né? Aqui no Brasil, a gente tem intervenção nos estados, né? Intervenção da União nos estados e nos municípios que são localizados em territórios, a gente falou sobre isso na última aula, e para determinar a intervenção diretamente no município localizado no estado, aí tem que ser propriamente o Estado, né? Eu, inclusive, disponibilizei também, recomendo, tá, por curiosidade, em 1 minuto você lê o documento, eu disponibilizei os decretos interventivos, né, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto em Roraima, quanto o decreto interventivo aqui no município de Gravatá. Então, em 1 minutinho você lê esses decretos e dá para ter mais ou menos uma noção dessa movimentação, né, o que levou à respectiva intervenção, algumas características constitucionais a gente consegue identificar. Então, isso é algo muito, do ponto de vista prático, interessante, né? Eu já tinha, inclusive, alertado a vocês. Da aula sobre intervenção até 2018, a gente não tinha intervenção federal para exemplificar. A gente só tinha algumas intervenções estaduais, né? Então, o decreto lá também foi disponibilizado exatamente para que a gente pudesse ver, né, do ponto de vista prático, o decreto interventivo. E aí, o que acontece, né? Deixa eu só voltar aqui que a gente viu isso que está aparecendo na tela de vocês na aula passada. Então, a gente trabalhou também, né, alguns princípios que vão nortear
essa lógica da intervenção, né? Seja a intervenção federal, seja a intervenção estadual, né? Lembrando que, dependendo do autor, você pode ter um rol de princípios aqui distintos. Tem gente que vai falar aqui de princípio da necessidade, né? Que basicamente é outra forma de falar aqui dessa característica, desse princípio da excepcionalidade da intervenção, ou seja, você só vai decretar a intervenção como última ratio. Se você não tiver nenhum outro mecanismo político aqui, se você não tiver a possibilidade de composição do diálogo para resolver o problema, aí em última instância você vai lá quando for extremamente necessário, né? Então a intervenção, ela tem essa característica da temporariedade, né? Da ideia da excepcionalidade, né? De haver o cabimento da intervenção apenas nas hipóteses constitucionalmente previstas. Por quê? Porque é um remédio amargo, porque é um remédio que traz consequências políticas que são importantes para quem está ali no governo, né? Naquele determinado contexto, né? Durante a vigência, conforme a gente viu, da intervenção, do estado de defesa, do estado de sítio, não pode haver o emendamento da Constituição. Então, isso é um ponto que deve ser levado em consideração, né? Afinal de contas, deixar de aprovar uma emenda à Constituição, ficar durante um período impossibilitado de promover, né, esse processo de emendamento para um governante, ainda mais num contexto em que tudo está na Constituição, né, fica inviável do ponto de vista político perdurar por muito tempo, né? Vocês lembram que eu falei aqui, inclusive, do caso lá de Temer, quando ele disse que queria suspender, né, ou revogar o decreto de intervenção no Rio de Janeiro para tentar aprovar a reforma da Previdência e depois decretar novamente. Isso, na época, deu uma discussão doutrinária, né, e teórica. Nunca tínhamos tido uma intervenção federal, né, sob a vigência da Constituição de 88. Muito menos, né, uma discussão nesses termos. Esse tipo de discussão que na época Temer suscitou decorre exatamente do contexto ali, né? Então, há coisas que só vão aparecer, né, quando a situação concreta realmente acontecer, né? Por enquanto, a gente fica no campo das ideias e no campo da abstração. Então, a gente viu, intervenção tem essas características exatamente porque se torna, né, dentro de uma perspectiva federativa, um remédio amargo, afinal de contas, suprime ali a autonomia do respectivo ente federativo durante a vigência, né? E terminamos a aula passada exatamente falando desse artigo 34, especificamente desses 4 incisos que estão na tela, né? Que foi que a gente viu aqui? A gente notou que isso é uma das hipóteses de decretação de intervenção. Aquilo que nós estamos chamando de intervenção federal espontânea, né? Por que é intervenção federal espontânea? Porque aqui é um juízo político, aqui é um juízo discricionário do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, em que ele vai analisar a situação concreta e ele vai identificar se é melhor determinar a intervenção ou se é melhor buscar alternativas para a resolução do problema. Até já contei para vocês, inclusive, na oportunidade, que há inúmeros relatos, né, nos livros doutrinários. Alexandre de Moraes, por exemplo, fala muito isso no livro dele, no seu manual de direito constitucional, que tivemos aí inúmeros casos, desde o governo de Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, passando pelo próprio governo de Dilma, de situações assim extremas, né, problemas com segurança pública, problema na saúde, né, e se solicitar, né, se buscar de alguma forma, tá, não confundam aqui as nomenclaturas, a gente não está falando do termo técnico por enquanto, mas se promover, se provocar o presidente, algum assessor, né, alguém que integra ali a cúpula, dizer, ó, só vamos resolver isso aqui se a intervenção for realmente decretada. Então, isso é uma decisão do presidente, no final das contas. A última palavra é dele, ele vai ali, ó, analisar, né, ele vai levar em consideração se é o caso ou não, né, dele determinar aquela intervenção, tá certo? Por isso que se chama aqui intervenção espontânea, perfeito? Então, vimos as hipóteses: manter a integridade nacional, repelir invasão, por termo a grave comprometimento da ordem pública e assim sucessivamente, tá certo? E aí, pessoal, nós vimos essas hipóteses. O que é que eu quero aqui que vocês tomem muito cuidado, tá? Como eu disse para vocês, esse dispositivo aqui, ó, da intervenção, ele é um dispositivo muito complexo, tá certo? Ele é um dispositivo que traz aqui um grau de complexidade que, se a gente não organizar as ideias, a gente pode confundir os exemplos, tá? Olha só, vimos aqui nesses 4 incisos, né? O inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, o inciso 5,
né? Vimos aqui a hipótese de intervenção federal espontânea, ou seja, aquela intervenção em que a última palavra vai ser do presidente da República. É ele quem vai analisar se é o caso ou não de determinar aquela intervenção. Mas notem aqui, tá? Notem aqui. Ele vai, né, vai surgir nele, eventualmente, a vontade política de decretar aquela intervenção, ok? Não é ninguém que vai provocar formalmente, que vai fazer um pedido, o presidente, olha, eu tenho essa circunstância aqui, decreta a intervenção federal. Isso é uma vontade que vai nascer nele, embora alguém possa ali sugerir, mas não do ponto de vista formal, mas é uma vontade que vai nascer dele, e é ele quem vai dar a última palavra. Agora, a Constituição também apresenta, e isso aqui, ó, vocês podem notar, né? A gente começou a falar dessas hipóteses e vimos incisos 1, 2, 3 e 5. Eu não falei do 4. Por quê? Porque o 4, ele entra numa outra hipótese ou em outras hipóteses aqui de intervenção. E aí eu quero que você tome muito cuidado, tá? Olha só o que diz aqui o inciso 4 da Constituição. Ele diz assim, ó, haverá a intervenção federal, né? Para o quê? Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Vamos tomar muito cuidado com essa hipótese aqui, tá? O que esse inciso 4, pessoal, está trazendo para a gente é a chamada intervenção federal provocada. Por que provocada? Porque algum dos poderes, né, algum órgão, alguma instituição legalmente constituída vai provocar o presidente da República e vai pedir que ele decrete aquela intervenção, ok? Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa intervenção provocada aqui, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar por solicitação e por requerimento, que já já a gente vai ver. Mas eu quero que você se concentre exatamente agora na intervenção federal provocada, ó, por solicitação. O que é isso aqui? Um dos poderes vai solicitar ao presidente da República que decrete a intervenção diante de algumas situações. Primeira coisa que eu quero observar com você aqui, tá? Olha só. Esse dispositivo, esse inciso 4, ele está dizendo assim, ó, a intervenção federal provocada por solicitação, ela vai ocorrer para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Perfeito? E aí, o artigo 36, o inciso 1, ele vai dizer assim, ó, no caso do artigo 34, no inciso 4, esse exatamente que a gente está observando aqui, haverá solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Veja, esse inciso 1 do artigo 36 aqui, ele traz, na verdade, duas hipóteses de intervenção, né? Porque olha só o que no finalzinho o inciso está trazendo aqui de nomenclatura. Ele está dizendo assim, ó, requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Deixa eu transformar isso aqui em miúdos para a gente poder observar. Olha só. É possível que haja determinação da intervenção federal num determinado estado da federação quando um dos poderes ali daquele determinado ente estiver sofrendo algum tipo de coação ou sendo impedido de atuar constitucionalmente. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina, né, que o Poder Executivo, o governador do estado, não repassou os famosos duodécimos lá para a Assembleia Legislativa, ou seja, não passou o valor correspondente em orçamento para que a Assembleia Legislativa pudesse pagar os seus servidores, né, pudesse custear a prestação dos seus respectivos serviços públicos. Isso, de alguma forma, pessoal, pode impedir o exercício regular e constitucional da atuação do Legislativo, né? Pode estar acontecendo ali alguma quinzilha política, algum problema político grave, que exista a interferência de um poder em relação ao outro e não haja um meio menos drástico de resolver o problema, né? As composições políticas, os acordos, as tentativas de conversas, elas já foram esgotadas e está havendo aqui, ó, a interferência do Legislativo no Executivo, do Executivo no Legislativo, ou até um terceiro fora dessa relação pode estar tentando intervir no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Então, a essa intervenção aqui, né, a essa impossibilidade de exercício constitucional das suas funções, torna o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo coagido ou coacto,
né, essa expressão que o texto constitucional utiliza. Algum tipo de situação que impede o regular exercício constitucional, naturalmente, da atuação do legislativo ou do executivo ali no âmbito do respectivo Estado-membro. O que é que pode acontecer? Diante dessa pressão, por assim dizer, né, diante dessa coação, eu vou usar essas duas palavras aqui, ó, que o texto traz, diante da coação, né, ou do impedimento, ou da tentativa de impedimento do exercício regular, né, das atividades de um dos poderes, cabe a intervenção federal. Cabe alguém pedir ao presidente da República que determine, que decrete aquela intervenção. Mas olha só, muito cuidado, tá? Eu quero que você, perdão, se concentre nessa situação aqui. Olha só. É possível que essa coação ou esse impedimento aqui, ele seja direcionado ao legislativo, ao poder executivo ou ao poder judiciário. Mas nesse momento aqui eu quero que você se concentre comigo, né, em relação ao legislativo, em relação ao executivo. Quando a coação, a tentativa de coação ou a tentativa de impedimento for direcionada ao legislativo ou ao executivo, eles vão promover o quê? Eles vão promover, ó, a solicitação, ok? A solicitação da decretação da intervenção federal para que se sane aquela tentativa de coação, aquele impedimento do poder legislativo ou do poder executivo no respectivo Estado-membro. Perfeito? Esquece agora a segunda parte do inciso 1 do artigo 36, que fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que você se concentre apenas aqui, ó, no legislativo e no executivo. Quando estiver havendo uma coação ou um impedimento ao legislativo estadual, ao executivo estadual, cabe a provocação do presidente da República para que ele decrete a intervenção. E essa intervenção aqui nós vamos chamar de intervenção federal provocada por solicitação. Guarda bem essa expressão aqui, tá? Intervenção federal provocada por solicitação. Qual é o detalhezinho aqui dessa provocação ao presidente da República para que ele decrete a intervenção? Vejam que é um pedido, né? É uma solicitação. E aqui é onde reside a principal diferença, né? Porque para o legislativo e para o executivo, a Constituição diz: o executivo ou o legislativo vai solicitar, né, a intervenção. E quando essa intervenção for em relação ao Poder Judiciário, a Constituição usa uma outra expressão, ele diz assim: requisitar, que vai ter uma outra consequência, que já a gente vai ver. É que eu quero que você entenda aqui. Havendo a coação, havendo o impedimento do Legislativo ou do Executivo, e um desses provocar o presidente da República para decretar a intervenção, essa provocação ela será por quê? Por solicitação. Então, formalmente, haverá uma solicitação ao presidente da República para que restabeleça, através de um decreto interventivo, né, um decreto de intervenção federal, a autonomia, né, e a independência de um daqueles poderes que está sendo coagido, está sendo impedido de desenvolver as suas atividades. Por que eu estou chamando a atenção e estou batendo nessa tecla aqui? Intervenção federal provocada por solicitação. Porque aqui reside uma situação que é a seguinte, tá? Toma muito cuidado. Quando há essa solicitação, a pergunta que a gente precisa fazer aqui é a seguinte: o presidente, ele é obrigado a adotar, né, a acolher aquela solicitação e, consequentemente, determinar a intervenção, ou ele tem um juízo político aqui em que ele pode analisar as circunstâncias e observar se é o caso ou não de determinar a intervenção. O que vocês acham? Quem foi que já leu sobre o assunto e tem alguma ideia sobre o assunto? Quando há intervenção federal provocada por solicitação, o presidente é obrigado a decretar a intervenção ou ele pode fazer uma análise? O que vocês acham? Não é possível, ninguém arrisca nada. Olha só. A intervenção federal aqui, provocada por solicitação, né? Ela é um pedido. Ela é um pedido. Ela tem essa natureza aqui de um pedido do legislativo ou do executivo, coacto ou impedido. Ok? É um pedido que vai ser feito
ali ao presidente da República, e o presidente ele vai analisar as circunstâncias políticas e ele vai identificar se é melhor ou não decretar aquela intervenção. Tranquilo? Então, aqui é o seguinte, tá? Quando houver a coação ou impedimento do legislativo ou do executivo, a hipótese de intervenção aqui, se ocorrer, vai ser a chamada intervenção federal, o quê? Provocada por solicitação. Se houver a solicitação, se houver esse pedido formal do executivo ou do legislativo, o que é que o presidente vai fazer? Ele vai analisar as circunstâncias, vai identificar se existe alguma outra forma de resolver o problema, e se não houver, intervenção federal para restabelecer a autonomia e a independência de um dos poderes, no caso o executivo e o legislativo. Então eu quero que você tome muito cuidado, ok? A solicitação aqui, ela não impõe a obrigatoriedade do presidente da República de decretar a intervenção, ok? Por outro lado, olha só, deixa eu avançar aqui. Por outro lado, esse mesmo inciso, ele traz a sua segunda parte, não é verdade? Esse artigo 36, inciso 1, que deve ser lido exatamente em cotejo com o inciso 4 do artigo 34, vai trazer uma outra hipótese de intervenção. Olha só, intervenção federal decretada mediante requisição do Supremo quê? Tribunal Federal. Como assim, Helder? Se a gente precisa ler esse artigo 36, inciso 1, em cotejo com esse inciso 4 diz: a intervenção ela será decretada para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. A gente já viu que se for em relação ao legislativo e ao executivo, haverá essa solicitação. O presidente não é obrigado a acatar, ok? Ele vai ali analisar as circunstâncias e vai identificar se é o caso de determinar a intervenção. Agora, se a gente parte para observar a segunda parte do artigo 36, inciso 1 aqui, ó, da Constituição, o que é que esse artigo 36, inciso 1 vai trazer para a gente? Ele vai trazer o seguinte, ó, no caso, portanto, ok? No caso, portanto, se a coação lá no Estado, ao invés de ser em relação à Assembleia Legislativa, né, ou ao governo do Estado, se isso for em relação ao TJ, por exemplo, né, um impedimento, né, uma coação aqui contra o trabalho, né, do Poder Judiciário Estadual, do Tribunal de Justiça. Imagina um conluio político entre o Executivo e o Legislativo, né, estadual, contra o Poder Judiciário por conta de decisões que o Judiciário tem proferido lá no Tribunal de Justiça, prendendo deputados, né, eventualmente ali estabelecimento de condenações por crime de responsabilidade contra gestores estaduais. Pode haver um conluio aqui, né, dos outros poderes, ou até de um terceiro fora dessa relação, poder econômico, ou algo nesse sentido, né? Se a coação ela for direcionada ao Poder Judiciário, aí vai acontecer o seguinte, né? Nesse caso, muda a figura, porque a intervenção ela vai decorrer, ó, de uma requisição que vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Deixa eu apagar aqui. Quando a coação aqui ela for em relação ao Poder Judiciário, ok? Então, notem a diferença. A solicitação ela vai ocorrer quando a coação ou o impedimento for em relação ao Legislativo ou ao Executivo, e a requisição feita pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser feita exatamente diante de uma coação ou de um impedimento em relação ao próprio quê? Poder Judiciário local, ok? Então, uma situação como essa aqui, né, hipotética, um problema com o Poder Judiciário, uma coação aqui em relação ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O que o Tribunal de Justiça provavelmente faz, né? Notifica o Supremo, explica a situação e diz, ó, Supremo, por gentileza, me ajude aqui e faça uma requisição de intervenção federal. Então, o Tribunal de Justiça comunica ao Supremo, tá? Essa é a lógica do procedimento. O Tribunal de Justiça comunica ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai fazer o quê? A requisição da intervenção federal
para que se restabeleça a autonomia e a independência do judiciário local. Ô, Helder, não dá no mesmo, não é a mesma coisa, né? No caso aí, é uma tentativa de coação ou de impedimento, né, em relação ao Poder Judiciário. Não é a mesma coisa, não? Não é. Qual é o detalhe aqui, né? Quando for para o Poder Judiciário, a gente vai chamar aqui, ó, de intervenção federal provocada por requisição, não mais por solicitação. É o mesmo artigo, né? Esse artigo 34, inciso 4, é o mesmo artigo 36, inciso 1, só que a gente faz, ó, a interpretação e a leitura aqui por partes, ok? A primeira parte é a solicitação feita quando há coação ou impedimento em relação ao legislativo ou ao executivo, e a segunda parte é uma requisição feita pelo Supremo Tribunal Federal quando a coação se direcionar ao Poder Judiciário. Ô, Helder. Fala, Levi. Nesse segundo caso aí, o termo requisição muda todo o contexto, né? Muda o contexto. Aí eu tenho um dever de intervir, né? Não é mais uma faculdade do presidente da República. Exatamente. Caso. Muda o contexto por quê? Porque aqui, Levi, essa requisição ela tem praticamente a natureza de uma ordem. Decreto é intervenção. Tá? Não é um pedido que está sendo feito. Oh, por favor, está tendo problema aqui no Legislativo, no Executivo, né? Por favor, decreto de intervenção para resolver o problema. Ok? Nesse caso, quando a coação for em relação ao Poder Judiciário, a requisição feita pelo Supremo Tribunal Federal tem uma conotação de ordem. O presidente não pode chegar assim, vou escolher esse decreto. Não, ele tem que decretar a intervenção. Ainda que, isso é muito importante a gente notar, tá? Presta muita atenção. Provavelmente na próxima aula, a gente vai fazer uma discussão aqui e eu vou fazer esse pedido para que vocês leiam lá, né, o material e os decretos em relação ao Rio de Janeiro, Roraima e aqui em Gravatá também, porque é o seguinte, no decreto interventivo, né, o que a Constituição diz? Ela diz assim, ó, quando eu vou até colocar esse dispositivo aqui para vocês, ele está na tela, a gente observa aqui, ó, olha só, esse é o artigo 36, tá? Eu vou voltar a falar sobre ele, não se preocupem aqui com os detalhes, que a gente vai falar sobre ele novamente. Quando há a decretação da intervenção, esse decreto interventivo ele tem que ser submetido ao parlamento. Se for um decreto de intervenção federal, vai para o Congresso, naturalmente. Se for um decreto de intervenção estadual no município, como regra, também vai para a Assembleia Legislativa. A hipótese aqui é que isso não vai acontecer, tá? Mas, como regra, o parlamento ele é notificado aqui, ó, num prazo de 24 horas, para que ele faça aquele famoso controle político, para que o Congresso ou a Assembleia delibere se é o caso ou não da manutenção ali, né, da aprovação, na verdade, daquele decreto interventivo. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora, tá? Esse aqui, ó, cadê ele? Aqui, o parágrafo 3º, tá? Deixa eu voltar aqui, porque aí eu faço a anotação. Estava riscando aqui, estava aparecendo na tela de vocês. Esse parágrafo 3º aqui, ele diz o seguinte, ó, nas hipóteses que não precisa a gente observar agora quais são, tá? Nas hipóteses de intervenção, tem lá a decretação, né, do decreto interventivo, haverá lá a expedição do decreto interventivo, e aí há algumas possibilidades, ó, se for o caso de suspender a medida diretamente com o decreto, não precisa ficar vigente durante muito tempo, há algumas características aqui, ok? Há algumas situações que a gente vai precisar observar. Mas olha só, nesse mesmo artigo 36 aqui, nesse parágrafo 1º, olha só o que a Constituição diz. Ele diz assim, ó, o decreto de intervenção que especificará a sua amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas. Olha só, o que eu estou querendo dizer aqui. Se vocês forem notar lá, nos decretos que eu disponibilizei para vocês, vocês vão ver que tanto o Temer quanto o Paulo Câmara aqui, né, nomearam interventores. Né, o Braga Neto, lá no Rio de Janeiro, e fugiu o nome do outro interventor lá no estado de Roraima. Aqui teve um coronel da Polícia Militar, né, da Casa Militar, que foi interventor durante um tempo em Gravatá. Então, veja que o decreto de intervenção, ele tem exatamente esse condão de fazer o quê? De dizer a amplitude, quais serão as medidas adotadas para tentar resolver o problema. Então, isso fica tudo a cargo
do presidente da República. Tá? Por que eu antecipei esse conhecimento aqui? Por que eu estou conectando ele com essa questão da intervenção provocada por requisição? Porque é o seguinte, muita gente confunde, tá? O fato do Supremo praticamente dar uma ordem, né, ao presidente dizendo assim, decreta intervenção, porque está havendo uma coação, está havendo uma pressão aqui no judiciário do estado de Pernambuco. O fato do Supremo Tribunal Federal requisitar essa intervenção não significa que o presidente da República não vai analisar quais serão as medidas cabíveis para resolver o problema. É óbvio, né, pessoal? É óbvio. A gente nunca viu isso acontecer na prática, e aqui a gente vai ficar no campo da conjecturação, tá? Mas é provável que se o Supremo Tribunal Federal faça essa requisição, ele já diga quais são as medidas que são importantes de serem adotadas. Mas, em tese, quem vai fazer isso é o presidente da República, exatamente quando ele expedir o decreto. Ele vai dizer, ó, vou nomear um interventor para resolver esse problema. O interventor poderá ou não ser nomeado. Vocês viram ali, se couber, se for o caso, a gente pode ter a nomeação de um interventor. O próprio parágrafo 3º, que no final eu li aqui para vocês, diz, ó, se for o caso apenas de suspender uma medida que está gerando um impasse, não precisa de nomear um interventor propriamente, tá certo? Então, quem vai, no final das contas, dizer as medidas, em tese, é o presidente da República. Mas nada impede que o Supremo diga, ó, isso aqui eu acho que é o ideal de resolver o problema, tá certo? Mas, efetivamente, a natureza dessa requisição aqui, ela é exatamente, tá, de uma ordem. Coação ou impedimento no judiciário local é intervenção federal provocada por requisição. Isso aqui, pessoal, vou reiterar e vou até deixar anotado aqui, ó. Isso aqui tem praticamente, ó, a natureza de uma ordem. E aí você tem toda a razão, Levi. Muda todo o cenário. É a solicitação. É um juízo político que vai ser feito pelo presidente da República. A requisição, não. A requisição é uma ordem. Então, mudam os cenários, né? Se houver a solicitação, o presidente ele vai analisar, vai fazer um juízo político se é o caso de decretar a intervenção. Quando é uma requisição, o cenário é outro. O problema dele agora vai ser quais medidas eu vou adotar para tentar resolver esse problema que me jogaram aqui no colo, ok? Então, é aqui onde residem essas diferenças. Esse inciso 4, quando você lê ele, né, o artigo 34, inciso 4, ele pode dar uma confusão quando você vê, gente, intervenção para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Então, ó, o que a gente observou? Intervenção federal espontânea, palavra final, decisão é do Supremo, do presidente, ninguém vai pedir, ninguém vai fazer uma solicitação formal, ninguém vai lá fazer um pedido formal, não, ele vai analisar as circunstâncias e vai ver se é o caso dessa intervenção. Então, intervenção federal espontânea, a provocada por solicitação, nessas hipóteses aqui também, constitucionalmente admitidas, né? Coação ou impedimento em relação ao judiciário, ao executivo e ao legislativo locais, aqui, em relação ao poder judiciário, provocada por requisição. Vou contar só por curiosidade, né? Há 2 anos eu dei essa aula presencial na ESO, aí teve um aluno que se chateou, né, com essa divisão. Quando eu mostrei para ele que se a coação ou impedimento for em relação ao judiciário, cabe a requisição, e se for em relação ao legislativo e ao executivo, caberia aqui apenas a solicitação. Né? Por que essa diferença? Está criando aqui uma hierarquia, está dizendo que o judiciário é mais importante do que o legislativo, em relação ao executivo, e assim sucessivamente. Tá? Vejam, de fato, é estranho, né? Se você bater o olho assim, você vai dizer, pô, mas por quê? Né? Não deveria ser tudo por solicitação, tudo por requisição? Você não deveria adotar aqui exatamente o mesmo parâmetro, afinal de contas, é a preservação da separação dos poderes que, no fundo, está sendo colocado em jogo aqui? Porque quando você quer restabelecer a autonomia do executivo, do legislativo ou do judiciário, você está, no final das contas, tentando fazer prevalecer o quê? Um princípio, né? um fundamento, algo que é fundante do país, que é exatamente a separação dos poderes, né? Inclusive cláusula pétrea e etc. Né? Há algumas explicações por aí, tá? Desde as explicações mais simplórias, né? Quanto explicações, digamos assim, mais teóricas e evolutivas. Né? Por exemplo, explicações mais simplórias, a gente pode apontar aqui, o lobby do judiciário foi muito mais forte lá na Constituinte e conseguiram promover essa
modificação, porque em tese esse dispositivo, e dá para a gente notar isso, né, na evolução das propostas dos dispositivos, a ideia era que fosse tudo por solicitação, né, e que o presidente desse a palavra final sobre a intervenção ou não. Tá? Mas aí o lobby do Poder Judiciário foi muito maior em relação a isso daí. Há outras explicações teóricas também que dizem o seguinte, no final das contas, né, essa opção ela foi feita porque o Executivo e o Legislativo dispõem de outros mecanismos para a tentativa de resolução dos problemas. Né? Afinal de contas, tem a questão do voto, tem a questão ali, eventualmente, da legitimidade democrática, coisa que o Judiciário não tem. Então, no final das contas, a postura, né, digamos, a posição do Poder Judiciário nessa lógica de separação dos poderes, frente à sociedade, frente à população, é diferente, porque o Judiciário não goza dessa legitimidade democrática. Então, os problemas, eles só têm um modo de ser resolvido. Porque, se, por exemplo, está havendo uma quinzilha política entre legislativo e executivo, né, tem alguém fazendo um trabalho péssimo, o voto vai futuramente resolver ou não aquele problema. Né? No caso do judiciário, não. Você tem ali, né, a vitaliciedade dos julgadores, né, até o tempo final ali de aposentadoria ou qualquer outra medida que eventualmente encerre o problema, né? Que eventualmente encerre, na verdade, o vínculo ali do julgador. Então, você tem algumas explicações, mas a verdade é que o texto ele estabelece exatamente essa diferença e, de fato, olhando do jeito que a gente está olhando aqui, parece ter se criado efetivamente uma espécie de hierarquia e uma atribuição de um valor ainda maior para o judiciário em detrimento do legislativo e do executivo, né? Então, a gente tem aí algumas explicações sobre o assunto. Provavelmente, dependendo aqui do autor que você estiver lendo, que você adotou aí para os seus estudos, você encontre alguma dessas explicações sobre o tema, tá certo? Então, muito cuidado. Estudar a intervenção aqui é a gente exatamente fazer essas diferenças, organizar as hipóteses, porque as ideias vão clareando. Se você for bater o olho diretamente no texto, vai ficar difícil a compreensão. Então, a gente viu, né? Intervenção federal espontânea, a provocada por solicitação e a provocada por requisição também, tá certo? Olha só, deixa eu levar em consideração aqui uma outra hipótese também, tá? Que a doutrina chama de intervenção federal também provocada, por requisição, certo? E eu quero que você preste um pouquinho de atenção, porque às vezes essa hipótese que a gente está observando aqui, ela pode gerar confusão com essa hipótese anterior que a gente acabou de ver. Uma coação ou um impedimento aqui em relação ao legislativo ou ao executivo, cabe solicitação, uma coação ou um impedimento em relação ao judiciário, cabe a requisição aqui também, tá? Só que o texto constitucional, ainda envolvendo o Poder Judiciário, tá? Ainda envolvendo aqui o Poder Judiciário, permite uma outra requisição, né? Uma outra possibilidade de uma ordem chegar para o presidente para que ele decrete a intervenção, tá? E essas hipóteses aqui acontecem muito, tá, pessoal? Principalmente no caso de precatório, né? Quando os estados estão lá descumprindo decisão judicial, de pagamento de precatório, etc. Acontece muito isso aqui da intervenção, tá? Do pedido de intervenção. Até falei sobre isso na aula passada, quando a gente discutiu um pouquinho a questão da hipótese de intervenção espontânea para a reorganização das finanças, né? De um determinado ente da federação. Mas vamos lá, olha só. Artigo 34, inciso 6. Ele diz assim, cabe intervenção federal para prover a execução de lei federal, ordem judicial ou decisão judicial. Você vai esquecer novamente a primeira parte desse dispositivo e a gente vai se concentrar aqui nisso. Ordem, tá? Ordem, ok? Ou decisão aqui, judicial, ok? Ordem ou decisão judicial, se for descumprida, né? Se não houver ali obediência à ordem ou à decisão judicial, cabe uma requisição para que haja a decretação da intervenção e, consequentemente, essa ordem ou essa decisão aqui sejam cumpridas, ok? A questão aqui é a seguinte, Helder, se houver o descumprimento da ordem judicial ou da decisão, cabe essa requisição. A pergunta que não quer calar é,
quem é que vai fazer essa requisição? Quem é que vai dar essa ordem ao presidente da República para que ele decrete a intervenção? Aí o inciso 2 do artigo 36 traz para a gente a resposta a essa pergunta. Olha só, presta muita atenção nisso daqui, tá? Olha só. O texto constitucional diz assim, ó. Quem é que vai poder fazer essa requisição? Aí o texto diz assim, ó. Quem vai poder fazer essa requisição é o Supremo Tribunal Federal, ok? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e também aqui, ó, Tribunal Superior Eleitoral. Esses 3 tribunais aí vão poder fazer o quê? Dar uma ordem para que haja a decretação da intervenção federal em razão do descumprimento ou do descumprimento da ordem ou da decisão judicial. Perfeito? Houve lá uma decretação, houve uma ordem, né, uma decisão judicial para determinar uma reintegração, né, de posse de determinadas terras, houve uma discussão ali relacionada ao Estado e está havendo um problema lá do descumprimento. O Estado não quer cumprir, né? O Estado quer despejar pessoas, famílias que estão ali numa moradia popular e está havendo algum problema nesse sentido. Se o Estado não cumprir, né, a desobediência, vocês estão vendo aí na tela, a desobediência da ordem ou da decisão judicial, ela pode comportar aqui a decretação da intervenção, ok? Mediante uma requisição. Olha só, curiosidades, tá? Curiosidades. O texto diz aí, quem que vai fazer a requisição diante da negativa de cumprimento de uma ordem ou de uma decisão judicial? STF, STJ e TSE. Ok? A gente tem 2 situações aqui que a gente precisa observar nesse dispositivo. A primeira questão aqui é a seguinte, tá? Qualquer decisão que foi descumprida no âmbito da chamada justiça comum, lembram das aulas de teoria geral do processo e de aliás, vocês vão ver isso em Direito Constitucional 3 depois, né? Mas vocês estão estudando ou já estudaram teoria geral do processo? Já estudaram, não foi? Está estudando, mas não chegou nesse assunto ainda não. Eu. Chegou ainda não? Está bem então, lá atrás, está no início ainda. Tá, então deixa eu só fazer uma... Só para não ficar... Para não gerar problemas para a gente aqui na compreensão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma tela em branco para a gente poder... Saiu aí, não foi? Deixa eu só abrir uma tela em branco aqui que eu vou fazer só uma projeção rapidinho, tá? Cadê? Pronto, vou colocar aqui uma tela em branco só para a gente poder observar, tá? Rapidinho aqui, a estrutura do Poder Judiciário. Deixa eu fazer aqui novamente a organização, a projeção aqui para vocês, tá? A gente tem um judiciário no Brasil, pessoal, que tem uma composição, né, que é importante para a gente poder conhecer, né? Qual é a composição atualmente do Poder Judiciário? O que a gente tem de judiciário no Brasil atualmente? Olha só, deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Então a gente tem, ó, tribunais superiores, tá? O STF está aqui em cima, naturalmente, tá? É o órgão de cúpula. E a gente pode colocar aqui o CNJ também, que não é um órgão jurisdicional, ok? Mas é um órgão que integra o Poder Judiciário e é um órgão que faz a fiscalização administrativa, financeira e etc, tá? As famosas metas do CNJ. Tem que julgar tantos processos, tem que ter tantos servidores, enfim. CNJ é um órgão administrativo, não é um órgão jurisdicional, mas integra o Poder Judiciário. E aqui a gente tem, né, o Superior Tribunal de Justiça, né, a gente tem Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem Tribunal Superior Eleitoral e a gente tem, ó, Superior Tribunal Militar. A cada um desses tribunais superiores aqui, há a vinculação de um órgão ou de uma estrutura do Poder Judiciário, né? A TST, Justiça do Trabalho, TSE, Justiça Eleitoral e STM, Justiça Militar, nós chamamos de justiças especializadas, né? Então a gente tem aqui, ó, para o TST, né, a gente tem aqui os TRTs, né? Aqui em Pernambuco a gente tem o da 6ª região, né, que fica ali na Cabo Branco, perto da prefeitura, do lado do TRF, da 5ª região. E a gente tem aqui, ó, a Justiça do Trabalho de primeiro grau, ok? A JT aqui, tá? Tem uma barrinha na minha frente, vai ficar ruim para eu escrever, mas aqui é JT, Justiça do Trabalho. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? TRE, né? E aqui a gente tem
a Justiça Eleitoral do primeiro grau, que tem lá as juntas eleitorais, os juízes eleitorais. Eu não vou falar em detalhes aqui para vocês, tá? Aqui no STM tem uma curiosidade, porque o STM, a Justiça Militar, para as Forças Armadas, né, não tem aqui um tribunal local que seja equivalente à TRE, que seja equivalente à TRT, que seja equivalente à TJ, à TRF, etc. Tá? Aqui é basicamente o seguinte: STM, ó, tem uma peculiaridade, porque a Justiça de primeiro grau aqui militar são as auditorias. Tem toda uma peculiaridade lá na Justiça Militar e etc. Tá? Então tá aqui, ó, auditorias militares. Tá ruim de escrever aqui, porque tem umas barrinhas na frente, tá? Mas eu vou ler aqui. Se ficar difícil compreensão, vocês me falem. Então, auditorias militares. Uma sentença que é proferida aqui por um juiz auditor militar, por uma juíza, aqui a titular é a doutora Flávia Fonseca, conheço bem ela. Doutora Flávia, qualquer sentença aqui da auditoria dela, né, vai ser recorrida diretamente, ó, para o STM, ok? Então, vai direto para o Superior Tribunal Militar. Aqui na Justiça Eleitoral, não. Vai para o TRE, depois vai para o TSE, aqui na Justiça do Trabalho é a mesma coisa, tá? Óbvio que há situações de processos que começam diretamente no tribunal. No STJ tem uma peculiaridade, porque é o seguinte, tá? No STJ, o STJ é o chamado uniformizador da jurisprudência infraconstitucional ou legal, né, dentro da sua jurisdição. Aqui, ó, o STJ é o órgão máximo da chamada justiça comum, ok? E aqui na Justiça Comum nós temos os TRFs, ok? E os TJs. Então tá aqui. E aqui a gente desce mais um pouquinho. Então nós temos a Justiça Estadual de primeiro grau, né? E quem é que vai atuar na Justiça Estadual de primeiro grau é exatamente um juiz, ó, de direito, ok? E aqui no caso do TRF, quem vai atuar é o chamado, ó, juiz federal, ok? Então, grosso modo, tem muitas peculiaridades aqui. Eu ainda poderia falar de juizado criminal, de juizado civil, mas não é esse o objetivo. Vocês vão aprender isso em teoria geral do processo, tá? Mas a questão é a seguinte: grosso modo, essa é a estrutura geral do nosso Poder Judiciário. Então, pode começar um processo aqui no primeiro grau da Justiça do Trabalho, pode recorrer aqui via recurso ordinário para, né, o TRT, e aqui depois, ó, recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, ok? E lá do Tribunal Superior do Trabalho, isso pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Aqui é a mesma coisa, sentença de um juiz de direito, TJ, STJ, e depois STF. E assim é a lógica recursal. Por isso que se diz no Brasil, tá, pessoal, que nós temos até uma quarta jurisdição, uma quarta instância. Por quê? Porque começa lá no juiz de primeiro grau, aí isso vai subindo para o tribunal local, depois vai para o STJ e pode chegar aí para o STF dar a palavra final sobre o assunto. Então, grosso modo é isso daqui. Olha só, se vocês notaram, o texto da Constituição está dizendo assim, ó, haverá requisição para a intervenção federal quando houver o quê? Desobediência à ordem ou decisão judicial. Quem é que vai fazer essa requisição? STF, STJ, Tribunal Superior Eleitoral. Dentro dessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente tem duas peculiaridades que precisam ser observadas. Tranquilo? Duas peculiaridades aqui que precisam ser observadas. A primeira é a seguinte, tá? STF, STJ e TSE. O que é que vai acontecer aqui? O STF vai poder fazer a sua requisição quando houver, ó, descumprimento de decisões aqui, ó, suas, obviamente, e decisões do TSE e do STM, ou seja, decisões ou ordens judiciais descumpridas da Justiça Eleitoral ou da Justiça Militar, ok? Então, aqui, ó, para a gente poder observar a anotação, como é que ficaria isso daqui? O STF, faz aqui a requisição, né? Quando houver descumprimento de ordem ou de decisão judicial, sua, obviamente, e também aqui, ó, tá? Aqui tem o, aqui na verdade é o TST, tá? Eu escrevi errado aqui, tá? Então aqui, ó, deixa eu só apagar. Eu escrevi errado. Vou voltar aqui. Quando houver o descumprimento de decisões aqui da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, ok? Quem é que vai fazer essa requisição? É o Supremo
Tribunal Federal. Então, aqui, ó, além das suas próprias decisões, as decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, se forem descumpridas, quem vai fazer, ó, a requisição é o Supremo Tribunal Federal. Ok? O Superior Tribunal de Justiça, ele vai poder fazer a requisição quando houver descumprimento de decisões da chamada Justiça Comum, que é essa justiça que está vinculada ao STJ, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Perfeito? Então, descumprimento de decisões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, quem faz a requisição é o Superior Tribunal de Justiça. E aqui, pessoal, fica muito fácil, né? Qualquer decisão aqui, ó, da Justiça Eleitoral, quem vai fazer, ó, a requisição é exatamente o Tribunal Superior Eleitoral. Detalhe aqui é exatamente esse, tá? O texto não fala, ele não cita STM e não cita TST. E aí a jurisprudência e o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceram, né? Ó, nesse caso aqui, quem faz a requisição é o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Não há essa previsão do texto constitucional falando sobre TST e sobre STM, então a competência vai ser do STF. Justiça Comum, essas duas justiças aqui vinculadas ao STJ, vai ser de competência do STJ a requisição, e se for da Justiça Eleitoral, competência do próprio TSE. Lembrando, tá? É qualquer decisão que foi descumprida, que houve a desobediência, né, de modo aqui realmente intencional, não é aquela situação, por exemplo, o Estado demora a pagar precatório. Mas por quê? Porque não tem orçamento, porque tem muita dívida, tem não sei o quê. As decisões que são descumpridas justificadamente, né, obviamente que não vão comportar essas requisições. Agora, aquelas que são, né, descumpridas voluntariamente no intuito de causar uma desmoralização do Poder Judiciário, no intuito de causar algum tipo de celeuma, aí sim é justificativa idônea para essa requisição, tá certo? Então, no final das contas, ó, o que é que vai acontecer aqui? O STF, o STJ e o TSE, né, é quem vão fazer essa requisição. Então, acontece o seguinte, tem uma decisão aqui do TRT, né, que está sendo descumprida. O que é que o TRT vai fazer? Manda lá para o TST a provocação do TST, estão lascando a gente aqui, muito problema na Justiça do Trabalho, etc. Tem algumas usinas, tem empresas, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão ameaçando o juiz, etc. e tal. A Justiça do Trabalho manda lá para o seu Tribunal Superior, o TST, que envia para o Supremo Tribunal Federal e diz, Supremo, ajude a gente. Aí o Supremo vai analisar e vai fazer a requisição para o presidente decretar. Então, tudo vai subindo, tá, pessoal? Não é que o Supremo vai olhar lá de cima e vai dizer assim, eita, estão descumprindo aquela decisão ali da Justiça do Trabalho em Pernambuco. Lógico que o Supremo não vai fazer isso, né? Tem que chegar o aviso, tem que chegar a informação, tem que chegar esse pedido interno, né, junto ao Supremo, seja da Justiça Militar, seja da Justiça do Trabalho, para que o Supremo chegue a essa situação extrema de fazer ali a requisição. STJ, a mesma coisa. O STJ não vai olhar lá de cima e vai dizer assim, eita, estão descumprindo aquela decisão do juiz lá na comarca de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O TJ tem que ser provocado, o juiz vai lá, ó, a situação tá feia, estão ameaçando, meteram uma bomba aqui na comarca, tem uma milícia, tem algo organizado aqui, tá de alguma forma, né, promovendo o descumprimento aqui das minhas decisões, a gente tem que fazer alguma coisa. Então o TJ pode, nessa situação extrema, mandar lá, né, para o STJ e falar assim, ó, STJ, a situação tá assim, tá assado. Aí o STJ vai lá e pode fazer a requisição, certo? Então são esses detalhes aqui. Fala, Levi. E eu digo em relação a, em termos práticos, o que é que essa intervenção ela pode fazer, né? Ela se limita a executar, chegou lá com policiamento e tal, ou isso tem algum reflexo na prerrogativa do judiciário, tipo, fica suspensa as atribuições do judiciário, como é que fica isso? Muito boa pergunta também. Vamos ficar aqui no campo das ideias, né? Diante de uma situação como essa. Descumprimento de decisões judiciais, um problema por briga de terra, né? Problema por briga de terra. O que pode acontecer ali? Pode acontecer. O presidente determinar alguma medida, né, para que se resolva aquela situação. De que forma? Envio da Força Nacional, solicitação das Forças Armadas para tentar resolver o problema, e assim sucessivamente.
A situação prática, Levi, né? O que vai gerar na prática para o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, né? O Tribunal de Justiça aqui não vai perder a sua autonomia, diferentemente daquilo que a gente viu, né, da intervenção espontânea, porque você tem a supressão da autonomia do ente naquela condição, naquela medida específica. No caso do Judiciário, o Judiciário não vai perder a sua autonomia e sua independência. O que a intervenção vai fazer é oferecer a força necessária para que haja o cumprimento da ordem ou da decisão judicial, ok? Então, o Judiciário continua sendo Judiciário e aqui a intervenção vai trazer exatamente essa consequência de oferecer a força necessária para que haja o cumprimento da ordem ou da decisão judicial. Então, estão falando muito sobre isso, né? E óbvio que o cenário político, a gente não tem como prever o que pode acontecer. E até pelo próprio tempo desse julgamento. Vocês devem ter visto que na semana retrasada começou o julgamento da demarcação de terras indígenas, né? Muitos indígenas, os povos originários alguns foram esbulhados das suas terras originárias e quando houve a promulgação da Constituição, muitos deles não estavam nas suas terras originárias exatamente porque foram expulsos, né? E aí está havendo uma discussão sobre essa demarcação, qual é o critério que vai ser utilizado, o tal do marco temporal. Porque aqui há duas correntes, né, que estão sendo antagonistas lá no Supremo Tribunal Federal. Teve uma posição, na época do caso lá da Raposa Serra do Sol, em 2010, final dos anos 2000, na verdade, em que o Supremo aplicou o seguinte critério. O Supremo disse assim, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas vai ser o seguinte: as terras ocupadas pelos indígenas no momento de promulgação da Constituição. Essas terras tradicionalmente, originárias e se pertencem à população indígena do país. Esse é o critério. Então, o marco temporal o momento de promulgação da Constituição. Se eles estiverem ocupando aquelas terras, elas são consideradas, né, terras dos povos originários. E aí tem uma exceção. Qual foi a exceção? Lá no caso, Raposa Serra do Sol. Acontecerá de se reconhecer para os indígenas a sua terra originariamente ocupada, mesmo que eles não estivessem ocupando aquelas terras no momento da promulgação da Constituição, eles poderão ser considerados, serão considerados os donos, desde que eles não estivessem naquele momento da promulgação da Constituição, na respectiva terra, em razão de um esbulho, em razão de uma expulsão, porque ocuparam as terras ali para produzir ou para fazer alguma coisa. Tá? Então, se houver esse reconhecimento, isso vai ser considerado terras indígenas também. Então, está havendo essa discussão. Me parece, né, e é isso que tem gerado uma grande discussão, tem muitas terras no Brasil que os indígenas foram expulsos, na força, na bala, na confusão, na briga, tem muitas terras assim. Então, havendo uma decisão como essa do Supremo Tribunal Federal, né, de que hoje quem está ocupando as terras que outrora eram ocupadas pelos indígenas que foram, por sua vez, esbulhados, vão ter que deixar essas terras. E aí, nesse caso, havendo uma decisão do Supremo, se não houver pacificamente, né, essa saída, você pode seguir uma situação como essa, ou seja, uma requisição para que haja o oferecimento da força necessária para que a decisão judicial seja cumprida, como uso da Força Nacional, uso das Forças Armadas e assim sucessivamente. Mas, rigorosamente, Levi, a gente caindo aqui no campo da teoria, não há nenhuma interferência propriamente na independência do Poder Judiciário, diferentemente do que haveria lá na espontânea, por exemplo, porque aqui essa hipótese de intervenção ela é exatamente para isso. Para quê? Para oferecer a força necessária para que haja o cumprimento da ordem ou da decisão judicial. Entendeu aí? Na espontânea, acaba suspendendo geralmente, né? Porque você... do judiciário é como se fosse uma GLO nacional, né, Helder? Guardadas as devidas proporções, acho que a gente pode considerar assim, viu, Levi? Até porque, viu, uma das a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é uma das medidas que podem ser adotadas pelo presidente na hora de decretar a intervenção. É isso, veja. Vocês estão vendo aqui que até agora, todos os dispositivos que a gente citou não falam do que vai ser feito. Não existe isso. A Constituição diz as hipóteses de cabimento da intervenção, né? Ela diz as hipóteses de cabimento, só que ela não diz o que vai ser feito. Esse artigo 36 aqui, que a gente leu há pouco, é que traz algumas sugestões.
Eu vou ler novamente. Olha só o que esse artigo 36, o parágrafo 1º diz. Ele fala assim, ó, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, olha aí, ó, é o decreto quem vai dizer o que vai ser feito, né? O prazo, as condições da execução daquela intervenção. Se couber, vai nomear um interventor também, você compreende? E o parágrafo 3º diz, ó, o decreto de intervenção, ele pode se limitar apenas a dizer assim, ó, essa situação aí, esse decreto, essa portaria, o que está acontecendo aí vai ficar suspenso. Esse ato que eu estou impugnando está suspenso. Né? Então, a mera suspensão do ato, que deu margem para a decretação da intervenção, pode por si só ser suficiente, sem necessidade de envio, né, de tomar a autonomia, a administração de determinado órgão, né, de determinado setor no âmbito do Estado. Então, isso aqui, né, a gente vai ficar nesse campo conjecturando o que pode acontecer, mas efetivamente a Constituição não diz quais são essas medidas. Ela diz que é o presidente que vai fazer essa análise e que vai levar isso à frente. Por isso que eu falei há pouco, né? Embora a requisição seja uma ordem, decreto de intervenção, essa requisição ela não vem acompanhada de uma ordem também, pelo menos teoricamente, do que fazer. Quem vai analisar isso, e a doutrina explica, né? Por isso que eu estou fazendo essa ressalva, a gente não pode confundir a requisição com a possibilidade do presidente dizer o que, vai ser implementado ali. Não é dele a decisão da intervenção, mas é dele a decisão, eventualmente, ali, de aplicar as medidas que são necessárias para a resolução do problema. Né? Então, se chega uma situação como essa, Levi, descumprimento de uma ordem judicial por causa da decisão do Supremo, no caso da demarcação de terras. Poxa, o presidente vai chegar lá e vai dizer assim, qual é a área que a gente tem que tirar o pessoal que está equivocadamente ocupando lá? É uma área de não sei quantos mil hectares de terra. Tem muita gente lá, o pessoal está armado, não está, vão resistir, não vão. Então a gente tem que enviar efetivo das Forças Armadas, da Força Nacional. Qual é a logística que a gente vai criar para que essa medida seja executada? Então tudo isso aqui vem acompanhado exatamente dessas medidas que vão ser determinadas pelo presidente, tá certo? Então assim, eu acho que fica ainda mais claro, né? Isso que a gente está falando hoje, se vocês fizerem lá a leitura dos decretos interventivos no Rio, Roraima e aqui no estado de Pernambuco também, no caso de Gravatá, eu acho que ficam ainda mais claras essas ideias que a gente está expondo aqui. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tudo bem, né? Então, olhem só para a gente recapitular, né? Vimos aqui intervenção espontânea, intervenção por solicitação, intervenção provocada por requisição, quando há uma coação ou impedimento ao Poder Judiciário, né? O Judiciário, mais uma vez, aqui como protagonista, quando houver descumprimento de ordem ou de decisão judicial, e aí a gente precisa observar, né? Se for o caso da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar ou o próprio Supremo, o Supremo faz a requisição. Se for da Justiça Comum ou do próprio STJ, é o STJ. Se for da Justiça Eleitoral ou do próprio TSE, é o TSE quem vai fazer essa requisição. Certo? Então, essas hipóteses aqui é quando houver o descumprimento de uma ordem ou de uma decisão judicial. Tranquilo? Olhem só, a gente ainda tem mais algumas hipóteses aqui de intervenção por requisição. Tem doutrina, tá, pessoal, que nem chama isso aqui de intervenção federal provocada por requisição. Vai chamar de intervenção provocada por julgamento ou intervenção provocada por determinação judicial. Eu vou explicar isso aqui melhor, porque é uma situação específica aqui, na chamada ADIM interventiva, ou nos estados a gente vai chamar de representação interventiva, que é uma ação propriamente, né, que é proposta pelo chefe do Poder Executivo, pelo Procurador-Geral da República, né, a nível federal, ou pelo Procurador-Geral de Justiça a nível estadual, que vai levar uma ação para o Supremo ou para o Tribunal de Justiça dizendo, o problema é esse e você tem que julgar procedente esse meu pedido para decretar a respectiva intervenção. Inclusive, tá, diga-se de passagem, o caso aqui do município de Gravatá foi exatamente uma situação como essa. O Ministério Público aqui, Procuradoria-Geral de Justiça, propôs uma representação interventiva, apontando uma série de problemas lá no município de Gravatá, e o Tribunal de Justiça julgou procedente a ação, enviou, né, a requisição para o governador do estado, que, por sua vez, decretou a intervenção no município de Gravatá. Então vejam que a situação não é tão simples assim, né? Só que esse caso, pessoal, especificamente, do resultado de um julgamento, né, no STF ou no STJ, para dar margem à intervenção, a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Então,
Quem quiser aí antecipar a leitura, vejam essa hipótese aqui, ó, do artigo 34, inciso 7 da Constituição, e a interpretação tem que ser acompanhada exatamente desse artigo 36. E aí depois a gente vê um pouquinho a questão aqui da intervenção dos estados, que aí fica mais fácil a gente entender e vamos concluir o nosso assunto, tá certo? Então, ó, vimos aí bastante conteúdo, algumas informações importantes que, indo dessa forma, parte a parte, as ideias ficam mais claras, tá certo? Então, ó, deixa eu ver aqui. Eu vou terminar a gravação e a gente cumpre o nosso protocolo aqui administrativo de chamada, tá certo? Então, deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.